economia na real e ponto. Os fatos que marcaram o mercado financeiro brasileiro e global nessa semana, que teve como protagonista, de um lado, o presidente da República e, de outro lado, uma decisão de política monetária do Banco Central. Porque o Banco Central, ele age em colegiado. São 8 diretores e um presidente que votam a cada 45 dias pelo nível dos juros, diante de uma análise criteriosa do mercado, de cenários. E o cenário veio se deteriorando. Se vocês acompanham o relatório de mercado, o Boletim Focus do Banco Central, há 6 semanas houve, de forma consecutiva, um aumento na projeção de inflação. A projeção para a taxa Selic do próprio relatório de mercados está em 10,5%, que foi a decisão do Copom. E por que as coisas estão deteriorando? Por causa do fiscal. A cotação do dólar para o final do ano saiu de 5 para 5,13. E o que nós estamos vivendo é um dólar que está a 5,44, 5,45 e que subiu 12% esse ano. E só nesse mês subiu quase 4%. E nós vamos ter que começar a falar de um outro assunto indigesto para o presidente Lula. O dólar subiu, o petróleo subiu e os preços da Petrobras começam a ficar muito defasados novamente. Uma defasagem de 12%, segundo a Abicom, na gasolina e cerca de uns 8% no diesel. Mas outros institutos ligados, à formulação de preço e comparativo de preço internacional com preço interno, chegam a dizer que a defasagem da gasolina pode estar em 23%. E aí, como é que fica a Petrobras? Queimando, rasgando dinheiro? E aí, gente, entra a importância de um Banco Central independente em segurar os juros nesse nível para evitar um repique inflacionário ou saída de capital. Porque se o dólar começa a ir embora, o dólar sobe. Se o dólar sobe, inflação na veia. Então, quem tem que fazer alguma coisa é o executivo, entregando um plano crível para que o mercado volte a acreditar no arcabouço fiscal que foi rasgado. Para que o mercado volte a acreditar que um dia esse governo vai zerar o déficit. Porque o que nós estamos vendo é um governo batendo cabeça, tomando medidas atabalhoadas, como foi a PEC do fim do mundo, sem conversar com o empresariado, pegando de surpresa o vice-presidente da República numa missão à China e o próprio presidente da CNI que falou: estou voltando para o Brasil. Mas por que você está voltando? Mas por causa da MP que vocês editaram. Que MP? Uma MP que impedia as empresas de fazer a compensação de crédito tributário. Então isso é o fim do mundo. Então a forma que as coisas estão sendo geridas, conduzidas, é que está fazendo com que o mercado precifique a piora de risco do Brasil. E como que você precifica a piora de risco? Você sai do Brasil. Você vende bolsa, você vende ativos na bolsa, vai embora, a bolsa cai. Para você ir embora, você compra dólar, o dólar sobe. E para evitar uma catástrofe maior ou uma fuga de capitais maior, que a fuga já está pela via da bolsa, o dado é recente, já saíram 40 bilhões esse ano, nós passamos a pandemia. Então o que está acontecendo é que nós estamos com a bolsa em queda há 4 semanas, fechou agora. Depois de 4 semanas, uma semana de alta, de 1,4. E o dólar está caindo, e o dólar está subindo há 5 semanas consecutivas. E como eu disse, acumula uma alta de 12% em 24 e de mais de 14% em um ano. Enquanto a bolsa está caindo 9%, E subiu 1,4% essa semana. E os juros futuros estão pressionados. Isso é o preço da má gestão. E aí, quando a gente acha que as coisas vão melhorar porque o Banco Central, por unanimidade, foi técnico, e as coisas melhoraram, tanto que a bolsa subiu e o dólar não subiu tanto, porque o dólar tinha ultrapassado 5,46. O presidente tirou a sexta-feira para dar entrevista e classificar Roberto Campos Neto como adversário político.
Isso é ridículo. Isso é ridículo. A decisão não foi de Roberto Campos Neto. A decisão foi do colegiado do Copom, Comitê de Política Monetária. Então, o que eu vejo nesse desespero do Lula? O governo dele está uma confusão. É ministro indiciado pela Polícia Federal, é leilão de arroz com cheiro de corrupção, é uma medida provisória que conseguiu desagradar todo mundo e foi chamada de medida do fim do mundo. E aí ele, para criar essa cortina de fumaça, coloca a culpa naquilo que está nos salvando, que é a política monetária executada e muito bem executada pelo Banco Central. E quem está sendo político é o governo querer interferir em um órgão técnico. Quem está politizando o Banco Central, as decisões do Banco Central, é o presidente da República. Porque o Banco Central agiu como deveria ter agido pelo bem do Brasil. Então, gente, infelizmente, o resumo dessa semana seria o Lula delirando, e no meu entender não há delírio, a intenção de criar uma cortina de fumaça para que todo mundo comece a prestar atenção nos ataques ao pobre coitado Roberto Campos Neto, que já foi eleito o melhor presidente de Banco Central do mundo, e o Banco Central brasileiro foi eleito o melhor Banco Central do mundo, esse Banco Central tão eficiente que entregou o PIX, entregou o Open Finance, que trabalha para diminuir o spread bancário de uma forma séria. Então, tudo que funciona, o presidente da República quer demonizar. E a decisão do Banco Central era a decisão esperada pela grande maioria dos economistas. Não tem como, com esse delírio e essa falta de receita para conseguir zerar as contas públicas, o governo está apelando. Apelou, perdeu, né? Mas, enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos e eu acho que Lula está dando mais um tiro no pé. O discurso dele é insano. Foi o colegiado do Banco Central que decidiu manter a taxa de juros em função do aumento das incertezas, principalmente as incertezas internas em relação à capacidade do governo em equilibrar as contas públicas. Simples assim.